Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez o jogo que iremos abordar foi o Porto Casa Pia, um jogo em que os azuis e brancos cheiram-se muito bem, onde a identidade de Farioli começa a ficar cada vez mais vincada. Posso falar já das principais características do jogo do italiano, como temos vindo a falar, mas cada vez mais se vê isso de forma positiva na equipa do Porto. A primeira característica é sem dúvida a intensidade que a equipa consegue meter em todos os momentos do jogo, inclusive nas bolas paradas, e é difícil às vezes nós imaginarmos intensidade numa bola parada, mas a intensidade na bola parada, para mim, é a constante variedade que o Porto consegue ter. Mesmo nesse setor, ou seja, tanto consegue bater curto, tanto consegue bater ao primeiro posto, tanto consegue bater ao segundo, e sempre com bastante perigo, com bastante intenção de fazer golo. Por isso é que eu falo na intensidade. Claro que a variabilidade não tem nada a ver com a intensidade em si, certo? Mas eu refiro-me à intensidade no sentido de o Porto sempre que tem bolas paradas, faz os lances serem intensos, faz os lances serem sofridos para os adversários no mínimo. Inclusive é onde já aconteceu um golo, agora há 2 jogos na casa do Gil, e mesmo agora com o Casa Pia o golo do Alberto resultou de um canto, foi um ressalto que resultou de um canto. Ou seja, o Porto tem conseguido faturar muito nas bolas paradas. Depois o que eu posso dizer também é que o Porto é muito forte nas transições, tanto ofensivas como defensivas. Acho que é um dos fatores que o Farioli gosta mais de aproveitar no jogo, e como eu já disse aqui repetidas vezes, nas transições ofensivas é que se dá a maior parte dos golos das equipas. Ou seja, as equipas que conseguirem ter uma boa transição defensiva e uma boa transição ofensiva estão sempre mais perto de ganhar os jogos do que uma equipa que tenha más transições, certo? E o Porto cada vez mais consegue ver estas características, ou seja, alta intensidade, muito fortes nas transições, muito forte a construir. Refiro-me, por exemplo, à saída de bola. Desde que o Farioli chegou à equipa, que o Porto tem tido saídas limpas, desde o guarda-redes, com 4+2, com 5+2, com inúmeras variedades, e sempre com o objetivo de encontrar o espaço. Ou seja, às vezes o espaço está onde está no movimento de aproximação do Borja, porque o Zaidu já fez o papel, por exemplo, de lateral interior e foi dentro e ganhou o espaço, mas já vamos abordar nisso em vídeo daqui a pouco. É uma equipa bastante madura, e a mim isto surpreende bastante, mas ao mesmo tempo com as contratações que o Porto fez em termos de liderança, parecendo que não, o Porto foi buscar o Bednarek e foi buscar o Luuk de Jong, e estavam os dois dentro do campo, e a meu ver isso faz toda a diferença, porque nota-se que o Porto consegue perceber o jogo agora. Ou seja, às vezes o jogo está a 2-0 e temos que controlar mais a posse de bola, temos que o chamar mais para abrir espaços e até marcar o terceiro. Não é preciso ser precipitado e dar constantemente a posse de bola ao adversário. Isso acontecia inúmeras vezes o ano passado, inclusive é contra o Vitória, no Dragão, que o Porto, num livre, decidiu subir os centrais. Mesmo que subissem os centrais, nenhum dos laterais ficou, nenhum dos médios ficou para dar o equilíbrio atrás, e ficaram só os dois, e foi aquele lance que o Tiago Jaló podia inclusive ter feito falta e ia para a rua, mas esqueceu-se disso. Então é um Porto bastante competente, porque uma equipa que consegue ser forte nas transições, consegue ter alta intensidade, alta rotação, forte nas bolas paradas, depois é madura, consegue entender os momentos do jogo, consegue perceber o que é que os momentos do jogo pedem. Por exemplo, no jogo contra o Gil, vi uma equipa a partir ali dos 70, 75, também porque as segundas linhas são relativamente mais fracas comparando às primeiras, mas vi um Porto muito mais controlador, um Porto muito mais maduro, sem procurar grande verticalidade, sem procurar as tais transições rápidas, porque não tinha nada a ganhar com isso. Vamos supor que o Gil Vicente recuperava a bola e conseguia fazer ali o 2-1 aos 80 minutos. O Porto ia passar mal desnecessariamente em Barcelos. Então, isso chama-se maturidade, a meu ver, porque é conseguirem interpretar os momentos do jogo. O que é que o jogo está a pedir? Se podemos ir para cima para construir uma goleada, ou se temos que segurar às vezes o resultado.
Muitas das vezes os campeões são feitos assim, destas consistências e destas noções do jogo e de conseguirem apalpar e sentir o jogo como os outros não conseguem. Às vezes uma ação imatura, como por exemplo uma expulsão, pode levar a perder um campeonato. E são estas coisas que os jogadores, na minha opinião, têm que ter sempre na cabeça. Têm que se manter a frieza sempre o mais alto possível e a compostura para conseguirem ser de facto consistentes ao longo da época. Finalizando então a introdução, o Porto ganhou os primeiros 3 jogos, está com 9 golos marcados, 0 golos sofridos. Há muitos anos que já não acontecia um arranque tão positivo, mas eu sou bastante sóbrio neste aspecto e apesar de reconhecer que o Porto está a jogar bem e está a jogar muito, temos que olhar para o Sporting com o devido respeito e olhando e reparando que são de facto os bicampeões nacionais, e isso quer dizer alguma coisa. E se olharmos a equipa é exatamente a mesma, menos os Jokers. Então ir jogar ao Alvalade não vai ser pera doce, provavelmente até podemos perder o jogo. Não estou a dizer que o Porto não vai dar uma boa imagem, mas pode acontecer do Porto perder esse jogo, e eu, em relação a isso, portistas, peço-vos para terem muita calma, porque se ganharmos não é por isso que sabemos que vamos ser campeões, mas se perdermos também não vai ser o fim do mundo. Contudo, há aqui uma característica que eu gosto muito de destacar, é que o Farioli no Ajax o ano passado ganhou todos os jogos grandes, ou seja, todos os clássicos que teve e derbys, conseguiu ganhá-los, e isso é um bom apontamento do nosso treinador, por acaso. Passemos então às imagens de vídeo. Destacar individualmente, posso destacar o William Gomes, acho que fez um jogo extraordinário, um jogo de outro mundo, acho que está na forma física e na confiança da sua habilidade no topo desde que ele chegou ao Porto, ou seja, está no topo em relação à confiança, em relação à técnica, em relação à velocidade. Não é que ele já não tivesse estes fatores ou estas características, mas a verdade é que com esta maturidade ganha no Porto e com esta confiança acaba cada vez mais por se mostrar um jogador de grande qualidade, o William. Depois, gostei muito do Luuk de Jong, acho que teve uma imagem muito mais positiva do que no jogo em Barcelos. O próprio treinador disse que ele não estava preparado para fazer 60 minutos. O Freud, que é aquela máquina, já nem vale a pena dizer nada, a defesa sempre muito consistente. Portanto, vejo um Porto bastante forte e agora estou ansioso que chegue sábado para ver esse grande jogo de futebol. Acho que vão tanto o Porto como o Sporting, falando agora um bocadinho da antevisão, mas claro que vai sair o vídeo como vocês já sabem. Acho que vai ser um jogo muito renhido, nenhuma das equipas vai querer perder a identidade. E a equipa que for mais aguerrida provavelmente vai conseguir tirar dali mais pontos. É o que eu acho. Quem conseguir ter mais intensidade, ganhar mais duelos, ganhar mais segundas bolas, terceiras bolas, basicamente isso depois transforma-se em oportunidades de golo, quando as equipas são boas a sair da zona de pressão. E tanto o Sporting como o Porto estão a voar, como eu ouvi aí num comentador. É o que é, temos que esperar pelo fim de semana, mas basicamente uma pessoa já está ansiosa, ainda hoje é terça. Vamos passar então à análise em vídeo. Vamos começar então agora a análise em vídeo detalhada sobre o jogo do Porto Casa Pia. Acreditem em mim, apesar do jogo ter ficado 4-0, vai dar para vocês aprenderem muita coisa sobre o futebol. Mesmo que não sejas esportista e estás até agora no vídeo, fica para ver, porque vais aprender de facto muita coisa no futebol que às vezes uma pessoa a ver os 90 minutos passa despercebido. E é isso, vamos começar por ver agora os lances de aspecto defensivo. Como é que o Porto defende, como é que o Porto se apresenta. Como vocês podem ver aqui neste frame, já estava o Porto definido com 5-4-1, com o Alan Varela a baixar para o meio dos centrais, como eu já falei bastantes vezes. Isto é uma mecânica que o Farioli usa muito e já utiliza há vários anos, dito por ele na conferência de imprensa, e faz todo sentido porque o Bednarek sente-se muito mais confortável a jogar a 3, e quando o Varela deixa para a linha dos centrais, basicamente o Bednarek está a jogar a 3. E com isso o Porto tem basicamente 4 homens a pressionar alto, que é o Borja, Gabri Veiga, Freud e o William, juntamente com o Luuk de Jong, que vai fazer aqui coisas muito diferentes, ou seja, vai definir a pressão no médio defensivo e no médio centro do Casa Pia, permitindo ao Porto abafar logo o primeiro homem que se dá na construção do Casa Pia. Vocês já vão ver nos próximos frames. Reparem aqui, o Zaidu neste caso salta na pressão. Eu não sei se vou ter isto aqui no outro vídeo, mas
O Zaidu neste caso salta na pressão e o que é que acontece aqui? O Alberto, quando o Zaidu salta na pressão, o Alberto tem que ir logo para trás para dar equilíbrio, ou seja, lá está, quando o lateral sobe, quando o lateral esquerdo sobe, seja para pressionar, seja para atacar, o lateral direito tem que ter em atenção e descer, sempre. Aqui é o que eu vos estou a dizer, o Luke de Jong, em vez de estar aqui na grande área a pressionar os centrais, onde é que está o Luke de Jong? O Luke de Jong vai constantemente encostar num dos médios centros do Casa Pia. Basicamente eles jogam em 5-4-1, certo? E os dois do meio campo estava sempre preenchido, um pelo Froholt e pelo Luke de Jong e o outro pelo Gabriel Veiga, que sobrava. Reparem aqui na transição defensiva do Porto, muito forte. E quando o Porto, neste caso, quando o Porto não consegue ganhar a bola na pressão, o que o Porto faz muitas vezes é falta para cortar a jogada adversária e com isso parar a transição ofensiva dos adversários. Acho que com o passar do tempo os árbitros vão começar a amarelar mais os jogadores do Porto, porque é uma tendência, já sei como é que é. Eles vão ver o número de faltas da equipa do Porto e depois vão tentar castigar a equipa do Porto por tentar tirar proveito desse aspecto. Eu já sei como é que é. O William Gomes aqui a mostrar que tem algo que eu gosto muito, que é a intensidade e a energia que ele consegue dar ao jogo. Claro que consegue usar o pé esquerdo, o pé direito, tem uma técnica de 1 para 1 como poucos para a sua idade, remata bem fora da área e remata bem com os dois pés, claro. Mas é este aspecto que ele tem sem bola e mesmo quando está a atacar a profundidade ele é bastante rápido, é um jogador cheio de energia, parece que não para quieto, é aqueles miúdos que não param quietos. Aqui lá está aquilo que eu vos expliquei há bocado no frame, ou seja, no que estava a explicar há bocado, quando um lateral sobe para pressionar, o outro lateral baixa, preocupando-se sempre com a consistência defensiva. Isto é muito importante, estes equilíbrios que se vão formando ao longo do jogo são muito importantes para o Porto conseguir ser consistente neste início de época. Mais uma vez, um exemplo perfeito. O Borja Sainz é que está a pressionar alto no central, certo, pessoal? O William Gomes encosta no outro central, o Froholt no outro médio centro, no médio centro esquerdo. O Larrazabal, neste momento, está aberto para receber, mas o Zaidu já vai saltar à pressão. E o Luke de Jong acompanha bastantes vezes o médio centro. É uma coisa nova de se ver, porque ainda não se tinha visto, pelo menos o Samu a fazer assim pressão. Acho eu nunca tinha reparado. Agradecer também ao Araújo, que ajudou-me a produzir o vídeo, e ao Rodrigo. Obrigado, pessoal. Aqui, lá está, mais uma vez, aquilo que falámos há bocado, a linha de 5 criada pelo Alan Varela, que 10, neste caso, está-se a meter como defesa centro pelo lado esquerdo. Tenho também uma coisa para vos contar, porque tenho um colega meu que vai sempre ver os jogos do Porto na cadeira anual e ele também tem bastante noção de futebol, até porque fomos formados no mesmo clube e jogou muitos anos de futebol, até de sénior. E ele disse que reparou numa coisa muito interessante, que é quando a equipa adversária bate na frente, ou seja, quando bate longo, um dos jogadores, por exemplo, se o Alan Varela, que normalmente fica nas posições de lateral esquerdo, lateral direito nessa situação, se a bola vier para o lado esquerdo, o Bednarek troca com o Varela fica para ganhar as segundas bolas e o Bednarek joga a primeira bola de cabeça. Isto acontece se for, por exemplo, lado direito, quem vai é o Neuen Pérez e quem vai às segundas bolas é o Varela. Do lado esquerdo, se a bola for batida longa para o lado direito, vai o Neuen. Se for para o lado esquerdo, vai o Bednarek. E a segunda bola é sempre do Varela. Isto acontece muito e foi um dado que um colega me passou, por isso achei muito interessante e vou partilhá-lo com vocês. Mais uma mecânica, ou seja, eu nem falei nos aspectos a melhorar deste Porto, porque é um Porto que para já parece saber construir, parece saber pressionar alto, parece saber jogar em transições rápidas, parece saber ter boas transições defensivas. É uma equipa super completa até o momento. Para já é difícil ter um aspecto a melhorar, porque para o tempo que o treinador tem com estes jogadores,
ter tantas mecânicas já bem vincadas, bem trabalhadas e bem assimiladas pelos jogadores, e basicamente a ideia foi comprada, em tão pouco tempo já se faz tanta coisa boa, fica difícil. Estaria a ser mentiroso se eu conseguisse, se eu tivesse aqui apontado feitos à equipa do Porto, porque se nós olharmos para a equipa do Porto com olhos de ver, é uma equipa que sabe jogar em todos os momentos do jogo, até nas bolas paradas, que isso surpreendeu-me imenso. Mas se olharmos depois a estatura dos reforços, todos acima de 1,86 m, basicamente tirando o Borja, dá para perceber bem o estilo de jogo que o Farioli pretende, ser forte nas bolas paradas, forte na intensidade, forte no momento sem bola e forte nas transições, sabendo sempre gerir o ritmo do jogo com a bola do nosso lado sempre o maior tempo possível. Acho que estamos no bom caminho. Aqui mais uma vez o William Gomes a ser super pressionante, e devido à sua velocidade de ponta consegue, num segundo ele antecipa muitos metros, come muitos metros ao adversário, e às vezes consegue antecipar bolas a defender por causa disso. Reparem bem aqui outra vez o Luke de Jong no médio centro, os extremos a pressionar os centrais. E neste caso o Alberto já estava subido para pressionar o lateral esquerdo do Casa Pia, e o Francisco Moura, sim, que já estava dentro do campo neste momento, já está ali perto também do lateral direito, lá Razabal, para poder incomodar naquela ação. Aqui um aspecto também muito positivo é o facto de estarem 5 homens do Porto, seja com Taco Moura, contra 4, 5 do Casa Pia, ou seja, temos superioridade no campo. O Porto acontece muitas vezes isto, é uma equipa que joga muito junta, muito coesa, e quando está com bola tem muitos homens, tem superioridade, ou seja, faz as tais triangulações, os movimentos de ruptura, e depois, já vamos agora ver o vídeo dos aspectos ofensivos, e depois o que podemos ver é que basicamente o facto da equipa estar junta e coesa bastantes vezes durante o decorrer do jogo dá à equipa superioridade para jogar, ou seja, em posse, e sem bola consegue recuperar a bola muito mais rápido, porque é uma equipa que está muito mais junta, ou seja, os adversários ao estarem em inferioridade numérica não vão ter facilidade em ter posse, e o Porto consegue recuperar as bolas, matando muitas vezes os ataques dos adversários no seu próprio meio campo. Aqui o Neuen Pérez foi muito inteligente, reconheceu, identificou o espaço e depois conseguiu antecipar a jogada. Muito inteligente pela parte do central argentino naquele lance. Bednarek a antecipar-se, ia ser muito forte sempre no jogo de costas, ali ninguém deixou jogar. Aqui uma coisa que eu reparei, e tenho que dar razão ao treinador, não sei se é pelo Moura já está desmotivado, já está com a cabeça na transferência, mas senti que ele entrou no jogo assim um pouco em baixo. Pronto, já deve, lá está, ele deve saber mais alguma coisa que nós não sabemos, e notei que pronto, não tentou pressionar, o próprio Eustáquio chamou muitas vezes a atenção, e é o que é, a vida é mesmo assim, às vezes pensamos que as coisas vão acontecer de uma maneira e acontecem de outra. Lá está, aqui o aspecto a realçar é mesmo o facto do Luke de Jong baixar e o Moura é que vai pressionar. Como há um bocado, quem pressionava era o extremo direito e o extremo esquerdo. Basicamente é a mesma coisa, só mudaram os jogadores. Vamos passar então ao vídeo ofensivo, pessoal. Vamos lá então aprender mais qualquer coisinha sobre futebol juntos. Reparem aqui o Froholt e o William Gomes a fazer constantemente movimentos de ruptura. Isto, o que é que isto acontece? Os defesas adversários ficam sempre na dúvida se o Porto vai jogar em posse ou se vai meter uma bola nas costas, certo? Aqui, como vocês podem ver, nem era um triângulo, estavam a fazer meio que um quadrado ou uma forma com 4 vértices, mas a verdade é o Zaidu a meter-se dentro. O que é que ajuda? Para além de abrir este espaço, que já vamos falar no frame mais à frente, para o Borja, para o Borja poder participar com espaço, certo? O que acontece é que o Zaidu a meter-se dentro vai criar superioridade numérica no miolo do campo, e isso é muito bom. Reparem aqui o quão subida
está a equipa do Porto, basicamente os centrais estão a construir já para cima da meia-lua do meio-campo adversário. Vemos o Casa Pia a defender o seu 5-4-1 bem juntinho e bem baixo, ou seja, baixo não a linha dos centrais, que até está média-alta, relativamente, lá está, comparativamente ao momento do jogo onde está, os centrais estão altos do Porto, a defesa adversária do Casa Pia está relativamente alta, e o que nós vemos aqui é o Zaidu dentro, o Varela, o Froholde, o Luke de Jong e o Gabri Veiga. Estes 5 jogadores estão dentro da organização defensiva do Casa Pia, ou seja, são linhas de passe que podem aparecer entre linhas, mesmo não existindo muito espaço. Reparem bem a quantidade de jogadores que o Porto tem entre linhas, mesmo o Casa Pia estando a defender baixo e sem dar espaços. Reparem a quantidade de jogadores que o Porto consegue meter dentro da organização deles. Aqui neste caso o Gabri Veiga fez tudo bem, a aproximação, deu linha de passe, deu basicamente uma clareira ao Bednarek. O que é que aconteceu? Ele dominou bem, mas já não sei se definiu bem aqui, acho que não, exatamente. A ideia foi boa, mas a definição do passe para o Borja não foi a melhor. A recepção já foi para mim excelente, mas o passe não conseguiu ter ligação. Um aspecto também positivo é estas variações de flanco que o Porto consegue também impor no seu jogo, ou seja, isto tudo, o futebol basicamente é como um jogo de xadrez, mas o futebol, quem ganha é basicamente quem consegue ser resiliente, quem consegue encontrar espaços e quem consegue ir atrás dos resultados independentemente daquilo que acontecer dentro do campo, ou seja, uma equipa que consiga encontrar espaços com facilidade, que consiga guardar a bola, que consiga entender o jogo, que consiga ser madura e depois ser resiliente e resistir às adversidades durante o jogo, é uma equipa campeã, sem dúvida nenhuma. Reparem aqui o Borja Sainz a abrir aberto na linha, uma técnica fora do normal, consegue matar a bola ali sem a bola fugir. E depois o que é que nós vemos aqui? Vemos agora no frame a seguir o Zaidu com um passe muito bom, na minha opinião o Zaidu teve das melhores exibições que eu me lembro de ver dele no Porto, muito consistente com bola, sempre que quis passar, fazer passos progressivos ou cruzar, como este passe aqui, que foi um passo progressivo e um último passo e de dificuldade até elevada, conseguiu meter a bola até no sítio bom, tocou no Casa Pia, tocou no jogador do Casa Pia, ou seja, a bola ainda ia mais certinha do que foi. Reparem bem aqui, o quão subida está outra vez o último homem do Porto, o Bednarek. Está super subida a equipa do Porto. As tais triangulações sempre bem presentes nas laterais do campo. Podíamos desenhar aqui outra, não é? Com o Borja, o Gabri e o Zaidu. E isto, nós vemos isto no modelo do Farioli inúmeras vezes durante o jogo. Mas inúmeras mesmo. Faz parte do modelo de jogo. É uma das regras do modelo de jogo, basicamente. E aqui o Neuer Pérez com a visão do jogo toda. Claro que vai decidir meter a bola lá. Temos superioridade. E a partir daí a jogada já se desenha outra vez. Reparem o tal triângulo. Com o Froholde muitas das vezes a pedir ruptura na frente. Como era aqui o caso. O William até... O que é que aqui este lance depois acabou? Deixem-me só dizer mais uma coisinha. Aqui... Esqueci-me de dizer isso na introdução. A diferença entre jogar Luke de Jong e Samu é abismal em todos os aspectos. O Samu é muito mais fresquinho, é novo, consegue pressionar os centrais de uma forma agressiva e rápida. O Luke de Jong já não, consegue defender de outra forma. Ou seja, vocês viram ele a baixar e a defender o médio centro, conseguiu ser útil na fase defensiva, mas de outra forma. O Samu já não, é um jogador muito mais explosivo, é um jogador que se tiver uma bola nas costas, por exemplo, se o Sporting estiver a construir e se estiver com a linha alta, o Porto se recuperar e meter uma bola nas costas, o Samu nisso é perigosíssimo. O Luke de Jong já não, é um jogador que pede a bola no pé e se associa com os colegas, já por isso tem tantas assistências. E para além disto, é exímio no jogo aéreo, é um dos melhores pontas de lança no que toca ao jogo aéreo da Europa e do mundo, claro. E o que é que o Porto, ao ter de Jong, também ganha? Se o Casa Pia estiver a defender muito baixo em 5-4-1 e o Porto não estiver a conseguir desbloquear o jogo, seja por fintas, seja por apoios em zonas interiores, seja por triangulações, seja por transições rápidas, o Porto tem sempre o recurso ao cruzamento fora da área para conseguir variar
basicamente os ataques e o seu jogo. Ou seja, se uma equipa consegue cruzar de fora da área e ter um ponta de lança, consegue finalizar bem de cabeça. Se consegue ter extremos, conseguem ser rápidos na transição e conseguem fazer a diferença. Se tiver estes fatores todos que nós já estamos a falar desde o início do vídeo, é uma equipa fortíssima. Triangulação outra vez ali em cima, com o Fraold, o Alberto e o William Gomes, uma vez mais. Agora reparem bem aqui a quantidade de jogadores do Porto que estão basicamente prontos para reagir à perda e para fazer uma transição defensiva caso alguma coisa aconteça mal. Mas reparem bem, 1, 2, 3, 4 jogadores do Casa Pia, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Porto, ou seja, e 3 jogadores do Casa Pia estão metidos dentro de um quadrado dos do Porto. Ou seja, o Porto aqui, logo a partir do momento que perdeu a bola, já só o posicionamento da equipa, o facto de estar tão coesa e tão junta e sem utilizar a largura toda do campo, permite, lá está, o Porto depois conseguir reagir à perda com muita eficiência, como podemos ver aqui, olha. O lance depois até dá já numa recuperação do Neo N. Pérez, que tem estado para mim muito melhor. Reparem bem aqui. Não era suposto ter aqui jogadas defensivas, mas às vezes eu meto tudo. Lá está, é o tal exemplo que o Luke de Jong baixa para o meio de centro e o Borja pressiona a central e o Gabri Veiga sai aqui ao outro médio. Acho que é o Gabri Veiga. É. E o Porto aqui recupera logo a bola com o Alan Varela. O Alan Varela também é outro jogador, com o Farioli. Lá está, o Samu estava numa forma incrível, o Varela é outro jogador, o PP é outro jogador. Não há como não elogiar este treinador. Aquela jogada do William foi muito boa, podia ter logo dado o golo ao minuto 7. Aqui só, não é um lance nada de especial, nem de dar destaque, mas é uma coisa que eu senti muito falta, foi por isso que eu gravei este lance. Eu senti muito falta disto o ano passado, principalmente depois da saída do Nico. Nós não tínhamos um meio campo que conseguisse ganhar uma bola de cabeça. E muitas das vezes a bola já ia saltar, o nosso meio campo já se retraía porque sabia que não era forte nesse jogo. Ou se tentasse ganhar as bolas nunca ganhava nenhumas. Agora vê-se um Porto, lá está, muito forte em todos os níveis. Em todos os níveis o Porto está forte. Aqui neste lance, desculpem parar tantas vezes, mas... Neste lance eu quero destacar o quê? A maneira como o Luke de Jong se mostra no campo, às vezes aparecendo até a médio centro e médio defensivo para participar na primeira e na segunda fase de construção. Isto é um jogador mesmo que, lá está, que gosta de se associar verdadeiramente. Outra coisa que eu senti a ver agora este último jogo do Porto Casa Pia é que o Luke de Jong, para além de ter um perfil físico notável para a idade, consegue dar uso ao seu perfil físico, ou seja, sabe como usar o corpo e sabe como proteger a bola e é muito forte, por exemplo, nos lançamentos laterais, quando o Porto socorre o apoio do ponta de lança, ele fica com a bola inúmeras vezes e consegue se associar com os colegas, desdobrando ataques com muita facilidade. Por acaso surpreendeu-me muito, porque depois de eu ver o jogo com o Barcelos fora, até foi quando fui analisar a rádio, fiquei com uma imagem que ele ainda não ia estar pronto, até porque, pronto, tem de quê? 2, 3 semanas de Porto? 3 semanas, para aí. Aqui, uma coisa que eu gosto bastante deste Porto, e eu defendo isto no futebol, que é, nós temos que saber ser variados, ou seja, tanto o lateral, tanto faz sobreposição pelo extremo, o chamado overlapping, como bem em lateral interior para criar superioridade no meio e para ganhar um grande espaço para a aproximação do extremo. Ou seja, estas variedades todas de coisas, de mecânicas, tanto ofensivas como defensivas, transformam o Farioli, para mim, num excelente treinador. Porque tu, quando sabes que os laterais tanto vão dentro, como agora aqui neste exemplo, lá está, ainda bem que apareceu este exemplo, vemos o Zaidaway muito dentro e reparem aqui no Fraud mais uma vez, reparem aqui na largura da equipa.
O Porto está a jogar basicamente em metade da largura do campo. E acontece isto sempre, é defender e é atacar. E depois reparem aqui o Frollo, sempre a pedir estes movimentos de ruptura. E estes movimentos de ruptura, a bola até pode não entrar, mas é criado aqui sempre espaço para os jogadores construírem mais à vontade. Ou seja, para além do Porto ter constantemente linhas de passe bem definidas, costumam haver sempre 2, 1, 3 movimentos de ruptura. E isto, para mim, é muito bom. Eu vejo o jogo assim. Destacar naquela bola parada é que o Gabriel Veiga, na minha opinião, nas bolas paradas tem estado exímio. E lá está o facto de termos o Bednarek, o Dion, o Froholt, todos jogadores bastante altos, o Neuen Pérez. O Porto acaba por se transformar numa equipa muito mais forte nesse capítulo também, não é? Aqui, lá está a chamada pressão homem a homem, com o Gabriel Veiga em cima do médio, o Borja em cima do central, o Zaidu já em cima do Larrazabal. E vemos outra vez o Luke de Jong mais afastado porque está em cima do médio, que supostamente deve ser este aqui que está à beira do William, e o William à beira do outro central. Ou seja, a pressão homem a homem sempre muito bem feita, mas sem ser desmedida. Ou seja, esta pressão está ali, está ótima, está ok. São 5 homens do Porto, mas eu com certeza que se formos ver a outra imagem da parte da defesa, a equipa vai estar organizada na mesma. Frollo aqui parece que se escondeu atrás do adversário. Eu até li, acho que foi um amigo meu ou um comentário qualquer de uma rede social que disse isso e fez-me rir bastante. E agora, depois, quando fui ver o jogo outra vez, reparei e de facto ele estava mesmo ali escondido atrás do adversário. O adversário nem o viu e ele antecipou-se com a sua rapidez e leitura de jogo, roubou a bola ao adversário e depois, com o cruzamento rasteiro, Borja Sainz fez o golo, que aqui não vou mostrar por causa dos direitos televisivos. Reparem aquilo que eu vos falei há bocado, a capacidade do Luke de Jong se dar como apoio e seja pelo ar ou seja pelo chão, de se conseguir associar e continuar as jogadas, é uma característica dele, dá para ver perfeitamente. Aqui, o facto é, lá está, às vezes uma pessoa olha para estes golaços, que são golaços, e diz assim, ei, que grande golo, mas uma pessoa nem vê o que é que o Alberto teve que fazer, ou seja, deu um pique, para quê? Ao dar este pique e o extremo ao acompanhar, o que é que acontece? O William ao vir para dentro tem este espaço, que depois, se nenhum jogador do Casa Pia se antecipar a esta mudança de direção e esta diagonal do William, o que acontece depois é isto. Não vamos mostrar o golo mais uma vez, aqui não se vê golo, só se vê tática. Já sabem. O que é que aqui vamos explicar uma coisa que para mim é das coisas mais interessantes do Farioli. Reparem aqui, o Varela faz as tais triangulações, se olharmos para a parte da direita do campo tem outra triangulação outra vez, com o Frollo, o Alberto e o William. E o que é que aqui acontece? Para mim isto é excepcional. O Zaidu vai dentro. Quando o Zaidu vai dentro, o que é que acontece? O Zaidu vai dentro, há aqui este espaço. Porquê? Porque o extremo, o Libolant, eu sei o nome dele, mas não sei dizer. O Libolant, lá como é que ele se chama, vai pressionar o Zaidu, ou seja, vai tentar fazer com que o Zaidu erre, e vai abrir aqui um espaço enorme para o Borja poder vir receber e participar na segunda fase de construção. E o que é que vai acontecer aqui? O Borja tem duas opções: continuar a jogar de forma associada ou utilizar uma das suas melhores características, que é a condução de bola de forma agressiva e ganhar muitos metros com a bola, provocando 1 para 1, provocando lá está, reações da equipa adversária, desorganizando-a. E acho que este aspecto é muito importante e é muito bonito, apesar da bola nem ter entrado aqui. Atenção. E depois, lá está, quando o Borja vem em apoio, até me esqueci de falar dessa parte final. Quando o Borja vem em apoio, como o Larrazabal acompanha, depois o Gabriel Veiga faz um movimento de ruptura para as costas do Larrazabal, que vai criar um espaço, basicamente. Reparem aqui o tal 5-4-1 do Casa Pia, mas o Gabriel Veiga, muito bem, aqui teve dois momentos. Teve muito bem a posicionar-se entre linhas neste sistema rígido do Casa Pia, mas depois cometeu um dos erros básicos do futebol, que é, tu quando estás a ver a bola a vir em direção a ti, tu não podes esperar pela bola, tens que atacar a bola.
Ou então tens que usar o chamado scan, que o Bitinha faz muito, e ver sempre se tens adversários ou não que te vão roubar a bola. Se não conseguires fazer um scan, mais vale atacares a bola. Porquê? Porque tu, se estás próximo da bola mais que ao teu adversário, e se atacares a bola, vais chegar primeiro que ele. E o que é que acontece? Aqui deixou-se ser antecipado, ou seja, teve um bom posicionamento entre linhas, mas depois teve uma má abordagem. O Luke de Jong a aproximar-se, e a aproximar-se o que é que faz? Arrastou com ele um jogador, uma peça que depois originou este espaço que vamos ver aqui. E depois o De Jong aproveitou muito bem o espaço que foi ele que criou quando fez o movimento de aproximação. O futebol é tão simples, só tem que haver movimento. Mais uma vez a triangulação bem definida entre o Varela, o Bednarek e o Pérez. Reparem bem aqui o Diogo Costa, para mim, se continuar no Porto vai ser um dos melhores destaques. Vai ser um dos melhores destaques, sem dúvida, da Liga. Não é que seja uma surpresa, mas eu tenho a certeza que se ele ficar no Porto esta época, derivada à importância que vai ter por causa do jogo de pés, ao facto de estar forte psicologicamente, parece-me estar a respirar bom ar outra vez. Acho que vamos ter aqui um Diogo Costa, se não for embora, será um dos melhores reforços deste ano, entre aspas, se é que me entendem. Esta triangulação bem definida também do Porto, mais uma vez. O Zaidu, o que é que fez aqui? Um movimento de ruptura, a bola até nem vai entrar nele, mas vai criar um espaço entre basicamente o homem que está a acompanhar o Zaidu, que é o central lá direito, e o médio. Vai ficar ali um espaço para o Gabri Veiga, que vai rematar com muito perigo e não deu golo por pouco. Mais um lance onde o Gabri Veiga definiu com muita precisão e o Bednarek conseguiu finalizar a jogada, mas sem perigo. No entanto, são sempre lances a apontar. Vamos ver aqui, eu sei que há algo bom para vos dizer. Reparem nos posicionamentos. O Borja veio receber no espaço criado pelo movimento interior do Zaidu, ou seja, o Zaidu foi dentro, mas desta vez quem veio buscar a bola, em vez de ser o Borja, foi o Gabri Veiga, e foi o Borja que foi provocar um movimento de ruptura nas costas da defesa adversária. Ou seja, esta alternância entre os médios interiores e os extremos, quem é que aparece nesta zona criada pelos laterais, também é uma dúvida que fica para as equipas adversárias. Ou seja, o Porto está a jogar de forma muito organizada, com muitas regras, mas de forma variada. Isso é muito difícil de ter no jogo. Reparem aqui, o movimento de ruptura do Zaidu por dentro. O Borja vai usar recurso à sua trivela e vai fazer um passe com muita categoria. Este Borja, para mim, é um grande jogador, apesar de só agora ter marcado. Para mim, é um excelente jogador que eu estou a ver. Lá está a tal triangulação sempre presente no modelo de jogo do Porto. Depois o que vemos aqui é um Frollo sempre em condução. O Alberto Costa a fazer mais uma vez o movimento de ruptura a ferir as costas do adversário. Isto criando sempre dúvidas e espaços. Porquê é que eu parei este frame? Vocês sabem aqui que eu nunca falo de arbitragem, nunca. Mas o Porto neste momento já tinha 3 cartões amarelos. E acho que eram todos jogadores importantes, como disse o treinador. Vocês viram este lance? Vamos ver outra vez. Reparem bem aqui, ele puxou a camisola, amarrou e acho que antes ainda lhe deu ali contacto físico. E nem amarelo foi naquele lance. Há critérios que eu não entendo. O Diogo Costa, lá está, neste aspecto, que quando os adversários tentarem pressionar alto o Porto, o Diogo Costa, devido ao seu jogo de pés e à sua visão de jogo, vai conseguir definir muitas vezes bem, com tantas saídas diferentes de bola e maneiras de encontrar espaços e mecanismos, automecanismos da equipa. O Diogo Costa vai se sentir muito confortável. Destacar este lance, que o Porto estava a ganhar 3-0 e o nosso menino Frollo fez uma transição defensiva supersónica, recuperou a bola, teve maturidade para conduzir até encontrar uma linha de passe definida. É sem dúvida um jogador excepcional e foi uma grande compra do Futebol Clube do Porto e uma compra com coragem, porque era um jogador jovem de bastantes milhões, mas uma compra muito acertada do Porto. Bednarek a construir também muito seguro, eu estava com boa imagem do jogador, mas está, na minha opinião, está acima das minhas expectativas. Aqui este lance do Gabri Veiga é muito interessante, ele finge que vai e depois ou seja, ele primeiro simulou mais atrás no clipe e depois é que apareceu para dar a linha de passe para o Varela e depois o Varela vira-se para o jogo. Ou seja, o Gabri Veiga é um jogador que é gênio,
é craque, mas descomplica muito. Não é aquele jogador que precisa de se exibir, de fazer uma finta. É aquele jogador que às vezes, sem tocar na bola, abrir as pernas e deixar a bola passar para o colega, faz com que a equipa dele melhore. Aqui, vocês já viram o Gabri a participar na segunda fase de construção. Já viram o Gabri, ainda agora, a abrir para o Varela e a jogar na maior simplicidade. E estamos a ver agora o Gabri Veiga a fazer um movimento de ruptura e a esticar para que o Casa Pia nos dê espaço para nós conseguirmos continuar a nossa transição ofensiva. Ou seja, há aqui muito trabalho para tão pouco tempo. Mais uma boa definição do Gabri Veiga nas bolas paradas, desta vez para o segundo posto. Ou seja, lá está, é isto que eu estava a falar na introdução. Quando eu falo na intensidade nas bolas paradas, é isto, a maneira como o Porto tenciona sempre fazer perigo nas bolas paradas, seja o primeiro posto, seja o segundo, seja a bater curto. Isto para mim chama-se intensidade em todos os momentos do jogo. Mais uma vez, destacar aqui neste clipe, não foi só a triangulação. Reparem aqui, o Borja Sainz, ele é extremo esquerdo. O Borja Sainz veio dar apoio, fazer parte do triângulo no lado direito do campo, com o Gabri Veiga, que é interior esquerdo, ou seja, devia estar nesta zona mais aqui no meio, mas mais para a esquerda. Ou seja, vemos os dois interiores lado a lado, basicamente, ou seja, na mesma parte do campo, frente a frente, melhor dizendo. Temos o Alberto, o William e o Neuen, e depois temos ainda o Veiga, Frold e Borja a fazer um triângulo no lado oposto do campo. Só o Frold é que está na posição normal. Ou seja, isto o que é que eu chamo a isto? Sobrecarregar o lado da bola. Não, lá está, há dois aspectos há sobrecarregar o lado da bola sem e com bola. Neste caso, o Porto com bola a sobrecarregar aquele lado, e acaba por ser uma equipa que é difícil de parar isto. Porque reparem bem, o Porto vai ter sempre linha de passe porque está em superioridade numérica. E o Frold depois procurou muito bem a profundidade, como ele costuma fazer, e definiu ainda melhor para a zona de penalti. Levantou a cabeça, fez um passo rasteiro perfeito, e o Alberto conseguiu não acertar na baliza, mas também não o recrimino porque ele é lateral e para mim está a ser um jogador também muito especial neste início. O Neuen Pérez finta, passa pelo colega, identificou o espaço, ou seja, viu onde é que o Porto poderia sair, dominou a bola quase que para cima do avançado adversário, mas já sabia para onde queria meter a jogada, ou seja, 2 segundos à frente comparativamente ao avançado do Casa Pia. Até o Neuen Pérez está com muito mais cabeça limpa e raciocínio rápido. Reparem aqui o Gabri Veiga no meio da... O Gabri Veiga tem esta qualidade, consegue definir bem, às vezes sob pressão. Reparem nesta croqueta que ele faz aqui e ele mete a bola no meio das pernas do adversário e a bola sai ali da pressão com uma facilidade. Aquilo parece fácil, mas não é. O Luke de Jong bastante associativo, deu-se ao jogo, abriu nas alas, protegeu a bola com o seu corpo, que isto nós vimos a fazer o jogo todo, e ainda conseguiu jogar no nosso Mourinho, que deve ir embora. O Alberto aqui, toma lá morangos, do pé esquerdo. Lá está, este exemplo aqui faz lembrar aquilo que eu vos disse no início, que o meu amigo diz que reparou no estádio, ou seja, quando o Porto identificava que a equipa adversária ia bater longo numa das extremidades do campo, se fosse na extremidade direita, o Bednarek lia isso, antecipava-se e ganhava a bola de cabeça ao lateral direito, certo? Porque há uma diferença de estatura entre central e lateral direito muito grande. E reparem mais uma vez aquilo que eu vos falo, é sobrecarregar o lado da bola, a superioridade numérica quando a bola se perde ou quando a bola se ganha, e a partir daí é muito mais fácil de criar perigo, muito mais fácil. Os jogadores parece que sentem prazer a jogar futebol assim, quando têm controle do jogo, lá está, sabem jogar em posse e sabem jogar de forma rápida. Aqui é de reparar que o Francisco Moura está no lugar basicamente de interior, e o Alan Varela veio construir aqui na esquerda, no sítio do Francisco. O que nós vamos ver aqui é que na segunda parte, com a entrada do Francisco Moura, e porque é um jogador muito mais ofensivo, com muito mais propensão ofensiva, vimos um Varela muito mais cauteloso, e desta vez, em vez de baixar para a linha de 5 e juntar-se à beira dos centrais, era o Varela que fazia a dobra como lateral esquerdo, ou seja, o Chico Moura projetava-se na frente e o Alan Varela fechava aquele espaço, como vocês estão a ver aqui. E vamos ver, e já vimos ainda no outro lance, aconteceu várias vezes isso.
Lá está, aquilo que eu vos digo, o Porto tanto alterna a associação como o movimento de ruptura e um passe longo. Isto chama-se imprevisibilidade. O Gabri Veiga, desde que eu vi os jogos dele no Al-Ahly e tudo, que ele tenta muito fazer este cruzamento de trivela. Por acaso não lhe entrou, mas ela vai entrar. Oh, mais um passe de calcanhar de primeira, sob pressão do Gabri Veiga. Ele era este aquele lance, é isso. Reparem aqui, ele está a pedir ao Bednarek para vir. Não era daquele lá bocado, é nisso. Reparem aqui, ele está a pedir ao Bednarek para vir. O Bednarek não veio. Ele fingiu que... Vamos outra vez passar aqui. Ele a pedir. Ele fingiu que ia, não foi. Escondeu-se atrás do adversário, viu que o adversário não estava a ver. E depois, a partir daí, já conseguiu ganhar espaço. E reparem, aqui até o Mora não devia estar tão dentro. Normalmente o extremo do Porto tem que estar mais aberto aqui nas costas do lateral. E depois íamos ver, lá está, com o Mora estamos a ver um pentágono, mas normalmente seria um losango com o Luke de Jong na frente, o Gabri Veiga, o Alan Varela e acho que aqui já estava o Eustáquio, se não estou em erro. O Gabri Veiga aqui já estava a ficar mais soltinho. Também precisa de fazer 90 minutos mais vezes, na minha opinião. Movimento de ruptura de Luke de Jong. Passe longo do Alan Varela para tornar a equipa mais uma vez, desculpem estar a ser chato e imprevisível. Aqui, por momentos, estava uma construção a 3. Mas reparem bem onde é que o Alan Varela vai se posicionar. No sítio onde o Francisco Moura devia estar. Porque na verdade está-lhe a dar cobertura defensiva para o Francisco Moura poder jogar à vontade e fazer isto que fez agora. Que é, fez um passe para dentro. E ele basicamente está a jogar como um lateral ofensivo esquerdo, o Francisco Moura, sem tipo preocupações defensivas. Reparem aqui mais uma vez o movimento de aproximação do Borja. O que é que vai criar? Um espaço nas costas que vai ser aproveitado logo de seguida pelo jogador do Porto e depois a partir daí o lance desenhado e bonito, que é mesmo assim, e bem trabalhado, começa outra vez, não há espaço, começa de novo, prioriza ficar com bola. Reparem onde é que está o espaço todo do Casa Pia, onde é que o jogador do Casa Pia podia ficar. Agora, uma pergunta aí para o chat, e eu sei claro que eu sei a resposta, mas eu já que nada vou responder, mas vocês façam este jogo aí em casa. Quem é que vai pressionar aqui o homem que está solto, neste caso o lateral esquerdo do Casa Pia? Vou-vos dar aí uns 5 segundinhos. É óbvio que é o lateral direito, pessoal. O lateral direito é que salta a pressão aqui neste homem. Que neste caso seria o Alberto Costa, se ainda estivesse em campo. O Zé Pedro, era o Zé Pedro. O Zé Pedro é que tinha que saltar em cima deste homem. Aquilo que diam a mostrar que sem bola consegue também ser um jogador bastante astuto. Até acho que contra o Sporting vamos ver um Luke de Jong a fechar em cima de um Ilman, por exemplo. Ou do Morita, consoante um deles estiver em frente à grande área. Vai ser um jogo excelente. Reparem a velocidade e em quanto tempo o Porto consegue fazer uma transição ofensiva. E é isso, pessoal, foi isto o vídeo. A partir de agora é como eu vos digo, eu vou começar a lançar vídeos com muito mais frequência, como antigamente, como estava já a habituar. E pronto, agora daqui por um dia ou dois vai sair vídeo do Kivior, depois fazemos a antevisão de Sporting, fazemos também a stream no dia de jogo por volta das 2, 3 da tarde de Portugal. E vamos falar um bocadinho no dia de jogo, aí 1 ou 2. Deixem o like, subscrevam, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se aprenderam alguma coisa nova neste vídeo, alguma nuance tática, uma coisa que nunca tinham visto, por exemplo, o ponta de lança a defender, a meter-se dentro e a defender o médio centro, por exemplo, esse acompanhamento. Escrevam nos comentários se aprenderam alguma coisa nova e o que é que aprenderam, se gostaram do vídeo e metam like e subscrevam. Fui!